O nosso coração, né, é um motor realmente incrível, uma bomba biológica que impulsiona a gente em tudo, basicamente. Ele está ali, trabalhando sem parar, batida por batida, mas a pergunta é: será que ele funciona do mesmo jeitinho para todo mundo? Todo mundo conhece essa sensação. Aquela corrida no parque, um treino mais pesado na academia e o coração começa a acelerar no peito. É o nosso motor em altíssima rotação, bombeando oxigênio e nutrientes para o corpo inteiro. E é aqui que a gente entra na questão central da nossa análise de hoje. Porque, embora a função principal seja a mesma para todo mundo, bombear sangue, a mecânica por trás disso revela umas diferenças bem fascinantes e até inesperadas entre os sexos. Certo, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como o coração responde a essa pressão toda do exercício, primeiro a gente precisa dar uma olhada na estrutura dele. E olha, isso não é nenhuma novidade. Já faz muito tempo que se sabe que existe essa diferença estrutural. Em termos absolutos, os corações das mulheres são sim menores que os dos homens. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Porque, veja bem, uma coisa é saber que eles têm tamanhos diferentes. Outra coisa, completamente diferente, é entender o que isso significa em termos de desempenho, de performance, quando o corpo está exigindo o máximo. E foi exatamente essa pergunta que um grupo de pesquisadores decidiu investigar a fundo. E para responder essa pergunta, não dá para só observar por fora, né? Os pesquisadores precisavam de um jeito de medir a pressão lá de dentro do coração e durante o esforço. Mas como é que se faz isso? Não é uma coisa nada simples. Medir as pressões dentro de um coração que está ali a todo vapor durante um exercício exige uma tecnologia bem específica e, sim, invasiva. E a ferramenta-chave para isso é esta aqui, um catéter de Swan-Ganz. Ele é inserido e guiado com todo o cuidado até o coração. A ilustração mostra bem o caminho que ele percorre, permitindo que os cientistas meçam as pressões internas em tempo real, enquanto a pessoa está lá, se exercitando. Então a cena da pesquisa era mais ou menos essa. Voluntários saudáveis, pedalando numa bicicleta ergométrica e, ao mesmo tempo, uma equipe inteira de cientistas monitorando tudo. De um lado, o esforço físico acontecendo. Do outro, a coleta de dados super precisos com equipamentos como o ecocardiografo. E aqui a gente precisa entender um termo técnico que é fundamental, a tal da PCWP, ou pressão capilar pulmonar em cunha. Tentando simplificar, ela basicamente mede a pressão de enchimento do coração um pouquinho antes de cada batida. É uma métrica crucial para entender como o coração está trabalhando sob estresse. Bom, com todas essas medições em mãos, os resultados começaram a aparecer. E eles foram, para falar a verdade, bem surpreendentes. A conclusão principal do estudo foi super clara e direta, dita pelos próprios pesquisadores. Mulheres jovens e saudáveis apresentam pressões de enchimento maiores durante o exercício quando comparadas aos homens. E este gráfico aqui, ele visualiza essa descoberta de uma forma perfeita. No eixo horizontal, a gente tem o esforço. No vertical, a pressão dentro do coração. Reparem só como a linha das mulheres, em amarelo, sobe de um jeito bem mais acentuado e está sempre consistentemente acima da linha dos homens, em azul. E este gráfico aqui, gente, é a prova definitiva. Ele mostra que a relação entre a pressão e a quantidade de sangue que o coração bombeia é muito, mas muito diferente. Olhem só a inclinação dessas retas. Para o mesmo aumento no volume de sangue bombeado, a pressão no coração das mulheres sobe muito mais. A inclinação da reta delas é tipo 3 vezes maior que a dos homens. Essa é a grande sacada do estudo. Ok, então os dados mostram uma diferença bem clara. Mas por que isso acontece? Bom, a resposta leva a gente de volta àquela primeira observação que fizemos, a questão do tamanho. Vamos dar uma olhada nos dados dos participantes. Como já era de se esperar, os homens no estudo eram, em média, mais altos e mais pesados. Mas o dado crucial mesmo está na última linha, o volume cardíaco. Em repouso, o coração dos homens era quase 50% maior em volume. É uma diferença enorme. E para entender a física por trás disso, a analogia do balão é perfeita. Pensa só, imagine tentar encher um balão pequeno e um balão grande com a mesma quantidade de ar. O balão menor vai oferecer muito mais resistência, vai exigir bem mais pressão para conseguir se expandir. Isso se reflete diretamente na performance do coração. Estes gráficos mostram que para atingir um débito cardíaco parecido, que é o gráfico de cima, as mulheres acabam compensando com uma frequência cardíaca um pouco maior, no gráfico do meio, porque o volume de sangue bombeado a cada batida é consistentemente menor, como mostra o gráfico de baixo. O coração menor simplesmente não tem tanto espaço para se expandir a cada batida. Então, a conclusão mecânica é essa.
Por ter dimensões menores, o coração feminino é, por natureza, menos distensível, ou seja, menos elástico. E para conseguir bombear todo o sangue necessário, ele precisa operar com uma pressão interna maior. Simples assim. Ok, a gente entendeu a ciência por trás, mas o que isso significa na prática? Qual é a importância real de descobrir isso? E este ponto é absolutamente crucial. É fundamental entender que essa pressão mais alta não é um problema. Não significa que tem algo de errado. É simplesmente a forma como um coração menor e menos elástico lida com o estresse do exercício. É uma variação normal da fisiologia humana, não um sinal de doença. Então, vamos resumir os pontos principais para não esquecer. Primeiro, mulheres saudáveis têm sim impressões de enchimento mais altas durante o exercício. Segundo, a causa mais provável para isso são as dimensões cardíacas menores, o que, de novo, é uma variação perfeitamente normal. E terceiro, esse conhecimento é vital para que os médicos possam interpretar corretamente os testes de esforço e para a gente entender melhor como homens e mulheres se adaptam de formas diferentes ao treinamento físico. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Conhecer essas diferenças fundamentais não é só uma curiosidade acadêmica. Pode ser a chave para a gente ter treinos mais eficazes e diagnósticos médicos muito mais precisos, personalizados para a biologia de cada pessoa. Como será que essa compreensão pode transformar o futuro da medicina e do esporte? Uma questão realmente fascinante para se pensar.